pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo do canal. Nesse primeiro momento a gente vai dar sequência ao nosso livro, terminando a primeira etapa, tá certo? Então, nós já concluímos essa primeira parte aqui, falamos sobre os combustíveis fósseis, né? Isso na última aula, que começou na página 254. Então, a gente viu que os combustíveis fósseis, eles são formados por meio da decomposição de alguns objetos, né, de algumas substâncias, e essas substâncias ficam soterradas, né, isso formando novas substâncias, como gás natural, certo? Petróleo, que dá aí a origem a vários tipos de combustíveis, por exemplo, né, a gente pega vários produtos oriundos do petróleo, como gasolina, diesel, álcool, enfim. E o carvão mineral. Então, a gente viu também que o carvão mineral ele vai ser bom para a gente usar nas indústrias, na produção de papel, celulose, em várias construções também, e principalmente na parte de energia elétrica, tá certo? Então, dando sequência aqui o nosso conteúdo, nós paramos na página 261, que é o tópico que vai falar agora sobre o solo, tá certo? Bom, então a gente já sabe que os seres humanos, nós interagimos bastante com o solo em várias características, né? Em várias situações do nosso dia a dia. Para passear, para se alimentar, como também serve para abrigo de determinados animais, enfim, várias utilidades. Então, todo o processo relacionado à construção de solo, né, a sua formação, também está ligado com o que nós chamamos de intemperismo. O que seria intemperismo? Intemperismo nada mais é do que ações da natureza que está acontecendo em determinado lugar e está fazendo com que aquela determinada rocha passe por um processo de deteriorização. E assim ela vai sendo desmanchada e formando determinado solo. Então vamos lá. Aqui está dizendo qual seria a composição do solo. Então o solo ele é formado por rochas fragmentadas, como eu disse agora há pouco. Essas rochas elas são quebradas, tá certo? Passam por um processo de desmanche, digamos assim, até formar partículas menores. O solo também é composto por matéria orgânica, ele é composto por seres vivos, por minerais, por água e por ar. E quando essas rochas são fragmentadas, ela já dá origem a determinadas partículas menores, tá certo? Então ela vai ser quebrada pela ação que nós chamamos de intemperismo. E o que seria intemperismo? Na página 261 fala: processos naturais relacionados ao desgaste e à fragmentação das rochas na crosta terrestre, conhecidos como intemperismo. Aí nós temos aí a ação da chuva, a ação dos ventos, o sol muito forte, né? Vários processos. E lembrando que essa rocha que entra no processo de fragmentação, nós chamamos ela de rocha matriz, tá? Ou rocha mãe, também como é conhecido. Então ela vai estar lá presente em camadas do nosso subsolo, né? Lá da parte subterrânea. E aí ela vai passando por fragmentações, porque sedimentos vão ficar sendo colocados um após o outro, até a gente chegar na parte da crosta terrestre, onde a gente vai ter muita matéria orgânica, né? E muitos seres vivos ali participando também da formação desse solo. Bom, gente, então na página 263, nós falamos agora sobre as características gerais do solo. Então vamos lá e me acompanha aí, tá bom? Então diz o seguinte: como vimos, o solo é importante para os seres vivos. Além disso, muitas das atividades realizadas pelo ser humano dependem diretamente com ele. Dessa forma, existem diversos profissionais que realizam estudos e pesquisas sobre o solo,
Então, aí a gente pode, por exemplo, destacar geólogos, pedólogos, geógrafos, agrônomos, né, engenheiros e arqueólogos. Então, para esses profissionais atuarem, é necessário que eles analisem diversos tipos de solo, tá? E aí a gente também vai analisar as características gerais desse solo. Então, cada solo vai ter a sua cor específica, não é isso? A sua textura também e porosidade. Cada solo vai ter a sua permeabilidade. E aí a gente vai analisar todos esses fatores a partir de agora. Em relação à cor, gente, é uma característica super fácil de identificar, né? Porque cada solo vai ter a sua cor específica. E aí, por exemplo, como o solo rico em calcário, a gente já pode observar que ele é um solo mais esbranquiçado, mais branquinho. Enquanto que o solo rico em matéria orgânica, por exemplo, quando a gente vê lá nas florestas, ele é um solo mais escuro, né, e mais compacto do que outros determinados tipos de solo, como por exemplo a areia do mar, que é mais clara e mais fininha. A textura do solo, pessoal, que é o próximo tópico, ele está relacionado com o tamanho das suas partículas. Então, quanto menor for as partículas desse solo, mais fácil vai ser para que elas se agreguem, se unem, tá certo? Caso ela entre em contato com alguma umidade. E a porosidade está justamente relacionada com esse processo dessas partículas terem a capacidade de se unir ou não. Então, por exemplo, solos mais compactados, como a argila, ela tem essa capacidade de se unir mais, né, suas partículas, do que, por exemplo, um solo rico em areia, que são as partículas mais separadas entre si. Já a permeabilidade ela está relacionada com a capacidade que esse solo tem de passar água ou passar água por essas partículas, tá? Então, quanto mais tiver essa chance de escorrer essa água e esse ar, mais permeável vai ser esse solo. Então, significa dizer o seguinte, que a permeabilidade ela está relacionada com a porosidade. Isso significa dizer o seguinte, que quanto maiores forem essas partículas do solo, mais fácil vai ser de ser permeável e passar água e as partículas de ar também nesse solo. Quanto maior for o tamanho desses poros, né, dessa porosidade, mais permeável vai ser esse solo. Bom, e aí nós chegamos já à parte dos exercícios. Então, abra o livro de vocês aí, né, na página 268, para a gente comentar aqui essas questões e vocês responderem aí do outro lado, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. A primeira questão diz o seguinte. O professor da turma de Cássia montou um experimento ao lado. Em seguida, ele despejou 150 ml de água em cada recipiente. Então, nós estamos vendo aí uma imagem que a gente vai ter um recipiente A, em que nós temos solo rico em areia, né? No recipiente B, solo rico em argila. E os dois nós temos ali um filtro, tá? Um filtro de papel. Então, vamos lá. Assinale V para as sentenças com afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. A água escoa mais lentamente na garrafa B, pois essa amostra de solo apresenta maior porosidade. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Será que ela vai apresentar maior porosidade ou menor porosidade? Então, é a resposta falsa, tá certo? Então, vamos aí. Primeira questão, o quadradinho vai ser falso. Segundo quadradinho, as partículas da garrafa A são maiores do que as partículas da garrafa B. Lembrando que na A eu tenho areia, na B eu tenho argila, tá certo? Vamos lá, então, tá dizendo,
que as partículas da garrafa A são maiores do que as partículas da garrafa B e por isso apresentam maior porosidade. Lembra que eu comentei agora há pouco? Quanto maior for o tamanho dessas partículas, maior vai ser a sua porosidade e, consequentemente, também vai ser melhor a sua permeabilidade. Então, o segundo quadradinho aí vai ser verdadeiro. Próximo quadradinho. A amostra da garrafa A apresenta menor permeabilidade que a garrafa B. É o contrário, né? Porque na garrafa A nós temos areia. As partículas estão bem separadas. Então, ela vai ter o que aí? Uma menor permeabilidade? Justamente o contrário, ele vai ter uma maior permeabilidade. Vai ser bem fácil de passar aí água e ar por essas partículas aí da areia. Não é isso? Então, o último quadradinho vai ser falso. A segunda questão diz o seguinte. Nós temos ainda a letra B. Aí a letra B diz, reescreva as sentenças incorretas no seu caderno, tá? Bom, não precisa aqui a gente fazer no caderno. O que é que a gente vai ajeitar aqui? Onde tiver a parte errada, passa o traço e escreve a parte que é verdadeira. Então, no primeiro quadradinho aqui a gente vai colocar, onde ela está dizendo que ela apresenta maior porosidade, a gente vai colocar a palavra menor, menor porosidade. E no último quadrado também, que está falso, nós vamos colocar o seguinte, onde ela está dizendo que é menor permeabilidade, a gente vai colocar maior permeabilidade, certo? Segunda questão. Leia o trecho da reportagem abaixo e responda as questões. Na agricultura, a compactação do solo se dá pela influência de máquinas agrícolas, tais como tratores, colheitadeiras, como também pelo pisoteio de animais, como o gado. A compactação é danosa para a produção agrícola, pois influencia negativamente o crescimento de raízes, fazendo com que a planta tenha problemas em seu desenvolvimento. Ela também diminui a movimentação da água pelo solo, criando uma camada muito densa, onde a água não infiltra, ocasionando o excesso de líquido nas camadas superficiais, podendo provocar erosão. Então, vamos lá. Letra A. Sublinhe no texto os fatores que contribuem para a compactação do solo na agricultura. Gente, o que é compactação? É aquele solo duro, não é isso? Que a água não consegue escoar, nem a água, nem o ar. Então, ela fica com aquele aspecto duro. Inclusive, quando a gente coloca a água, né, umedece ali, ela fica retida, ela não escoa, causando aquilo que a gente chama de poça d'água, né? Então, que parte desse texto aí vai falar o que causa essa compactação? Então, vamos prestar atenção. No nosso primeiro parágrafo aí, está dizendo o que causa a compactação do solo. Então, vocês vão sublinhar aí toda a parte que mostra influência de máquinas agrícolas, tais como tratores, colheitadeiras, como também pelo pisoteio de animais, como o gado. Então, todas essas máquinas agrícolas, passando por um lado e para o outro, né? Gado ou outro tipo de animal, passando por um lado e para o outro também, vai fazer com que esse solo fique mais compacto. Letra B. No caderno, explique com suas palavras como a compactação do solo pode ser prejudicial à produção agrícola. Bom, então é o seguinte, não precisa fazer no caderno, tá certo? Aqui mesmo dá para vocês fazerem um comentário de vocês. Que é mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Olha só, se a gente tem um solo compacto, esse solo não vai ficar apropriado para o plantio. O solo apropriado para o plantio é aquele solo fértil, rico em minerais, e ele precisa estar arado, ou seja, fofinho, tá certo? Então, nesse caso aí, máquinas, a pecuária em si, pode ser gado, pode ser cabra, enfim, vários tipos de animais, vai fazer com que esse solo fique compacto, né, duro, e consequentemente vai fazer com que aquele solo fique pobre para a gente conseguir ter a produção agrícola, para a gente fazer ali qualquer plantação e aquela plantação ali venha, aquela semente venha germinar,
tá certo? Então, tá totalmente aí uma coisa a ver com a outra. A gente não pode ter uma plantação com solo compacto. Terceira questão. Leia o trecho da reportagem e complete as frases. Poucas sensações são tão inesquecíveis quanto colocar os pés na areia da praia. Essas partículas, que são resultado da erosão de rochas ocorrida durante milhares de anos, possuem características próprias de cada região onde são encontradas. Letra A. Qual é o nome do processo natural de formação de areia citado no texto acima? É tracinho. Gente, vamos lá. Terceira questão, letra A. Olha só, ele disse aí. Qual é o processo, né, que a gente aí vai ter a formação da areia? A areia, ela é um tipo de solo. E todo solo, ele veio de quê? Da degradação de uma rocha. Então, nós vamos dizer aqui que houve o quê? Uma erosão de rochas. Ou também, se você quiser colocar a palavra degradação, também está certo, tá? De rochas. Letra B. Esse processo ocorre por causa da... Aí a gente vai ter o quê? A ação do vento, a ação da chuva, né? O aumento e a diminuição da temperatura, enfim, vários fenômenos da natureza. E além de ter essa parte da natureza, também tem alguma coisa a ver também com a ação dos seres vivos. Por quê? Lembra que a gente falou agora há pouco? O solo ele é formado pelas rochas, a degradação das rochas, minerais, ar, água e seres vivos. Então, na resposta da letra B, nós vamos colocar o quê? A gente pode sintetizar todas essas ações da natureza com a palavra intemperismo. Então, vamos colocar intemperismo, que seria a ação de chuva, ventos, enfim, vários outros fenômenos da natureza. Além do intemperismo, seria aí os seres vivos. Tudo bem? Quarta questão. Observe as fotografias abaixo e responda as questões. Na fotografia A, a gente está vendo aí uma plantinha bem bonita. Já na fotografia B, a gente está vendo uma fotografia meio murchinha, né? Os vegetais necessitam de água para o seu desenvolvimento. Quanto o suprimento de água não é suficiente, elas podem murchar, como o exemplo representado na imagem B. Os vegetais absorvem do solo a água que necessitam para se desenvolver. Letra A. O que ocorre com o ar presente nos poros do solo quando adicionamos água a ele? Bom, gente, então o que é que a gente vai fazer aqui nessa resposta da quarta questão, letra A? Então, olha só, quando a gente coloca água nesse solo, essa água penetra, né, obviamente no solo. Quando chegar lá embaixo, ela vai expulsar a quantidade de ar que tem nesse solo, tá certo? Então, vocês vão colocar aqui como resposta na letra A. Letra B. Por que solos encharcados também não são propícios ao desenvolvimento de muitos vegetais? Bom, gente, então é o seguinte, na letra B, a gente está falando aí do exagero de água. Então, a quantidade muito exagerada de água no solo também não vai fazer bem para a planta. Por quê? Porque ela vai apresentar uma menor quantidade de oxigênio. Então, vai fazer com que essa planta também ela fique murcha, né? Ou não passe por um processo natural de desenvolvimento, porque está sendo muito exagerado e está tendo pouca quantidade de oxigênio, tá certo? E aí, pessoal, nós chegamos agora na parte do que eu estudei, a última folha do nosso conteúdo, página 270, que é o resumo de todo o capítulo, né? Então, tá dizendo aí, ó, núcleo, manto e crosta terrestre pode parecer uma organização simples, mas ela é essencial para que a Terra seja como ela é. Então, nós estamos vendo aí a imagem do planeta Terra, né? E as suas determinadas camadas. Então, vamos lá, começando pela parte verde, né? O centro. Camada mais central composta por níquel e ferro. E a temperatura de até 5.000 graus Celsius. Então, o primeiro seria o quê? O núcleo.
Parte intermediária. Nós chegamos aí na parte azul. Camada intermediária formada por magma, onde ocorrem as correntes de convecção. Então, essa parte é o manto. E chegamos à parte amarela, camada mais superficial, onde vivem os seres vivos, formadas por placas tectônicas, formadas também por rocha. Isso seria a crosta terrestre. Dando continuidade aí, ó, falando sobre as placas tectônicas. Movem-se sobre o manto, regiões de limite entre elas. Principal local onde ocorre de ocorrência de vulcanismo e terremotos. Então, vamos lá. Falando agora sobre as rochas, né? A rocha, ela sofre o desgaste e dão origem ao solo. Aí aqui se trata sobre o solo. Apresentam diferentes camadas e podem ser de diferentes tipos. Apresentam características como cor, textura e tá faltando 2. Então, quais são as outras 2 características aí que tá faltando? Tá faltando porosidade e tá faltando permeabilidade. Ok? E em se tratando agora da outra parte das rochas. As rochas, elas podem ser chamadas de magmáticas, formadas pelo resfriamento rápido ou lento do magma. Elas podem ser formadas também de o outro nome, formadas pela transformação de outras rochas. As rochas que são formadas graças à transformação de outras rochas, nós chamamos de metamórficas. Então, vamos colocar aí. E o último tipo de rocha, que seria formada pelo transporte e deposição de sedimentos, seriam as rochas sedimentares. Aí está dizendo, as rochas sedimentares podem conter fósseis, onde se formam combustíveis fósseis. E quais são os tipos de combustíveis fósseis que nós vimos? Carvão mineral, gás natural e petróleo. Então, nós finalizamos aqui o livro da primeira etapa, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.